Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada especial de Copa e recebendo o ilustre retorno de Márcio Santos. Bem-vindo, Márcio, Renatinho, Bruno Keller. A gente vai falar aí sobre essa rodada de hoje, né, da Copa do Mundo. Como o Márcio bem falou aqui antes da gente começar essa transmissão, dia de atacantes na Rússia. Lukaku fez 2 gols pela Bélgica, que confirmou o seu favoritismo, vencendo o jogo contra o Panamá, e também o Harry Kane, que marcou 2 vezes pela Inglaterra, que talvez não pensasse que fosse passar o aperto que passou com a Tunísia. Fez o primeiro gol, atacou muito, né? Atacou muito logo no começo do jogo. O goleiro da Tunísia teve que trabalhar bastante. Fez 1-0, sofreu empate, aí para poder fazer o 2-1 foi um sofrimento danado. Esperava essa dificuldade, ô Bruno? A gente tem até falado do bolão, né, da tribuna, e eu acho difícil alguém ter imaginado o empate da Tunísia, né, contra a Inglaterra. Eu já estava imaginando que ia dar nisso mesmo, depois dos últimos resultados que a gente teve aí, México se a gente for ganhando da Alemanha. Se a gente for pegar um histórico da Inglaterra, ela nunca foi de grandes vitórias, goleadas, né, em Copas do Mundo, né, talvez raras exceções aí, mas esse time, inclusive da Inglaterra, tem uma geração nova ainda, uma geração que ainda tem muito a dar e a provar. Então até dá para entender um pouquinho dessas dificuldades passadas. E a Bélgica, enfim, fazendo o que se espera dela, né? Porque é uma equipe de grandes valores individuais, mas que coletivamente em uma competição desse porte, a gente ainda tinha uma curiosidade de ver, e ainda tem uma curiosidade de ver até onde a Bélgica pode chegar, né? E estrear com 2-0 não é para todo mundo, não é para qualquer seleção, né? Só pensar em Alemanha, em Brasil. Estrear com 2-0 já é começar com o pé direito e dar mais tranquilidade para a sequência. No caso foi 3, né? Foi 3, 3, ele só tá contando os gols do Lukaku só, né? 2-0 no bolão, esqueci. Você não ganhou o bolão, então. O detalhe, como você disse, realmente tem muito a mostrar, assim, o time da Inglaterra, tem jogos valores, e até mesmo por esse nervosismo de estreia, por serem jogadores muito jovens, com certeza pesa também a estreia, mesmo sendo como o Panamá, né? Então, com certeza pesou bastante essa estreia da Inglaterra contra a Tunísia, e a Tunísia é um time que marca, um time africano que pega realmente ali, empatou, né? Foi um empate assim inesperado, um pênalti bobo, o time estava ganhando tranquilamente, o time da Inglaterra, um pênalti bobo, mas a Tunísia é aquele time que aí sentiu que dava para pelo menos empatar, levou o jogo naquele, aí realmente o centroavante, que é o centroavante mesmo, que faz gol na hora certa, acabou realmente matando no finalzinho. São jovens valores com solução velha, né? A Inglaterra apostou na bola aérea, que é o tradicional na escola de futebol inglês, e os 2 gols saíram assim, pelo alto, no rebote, o Kane marcou o primeiro gol. Gol de camisa 9 mesmo, né? No rebote, só esperando ali. Os 2 gols, né? Que a gente falou que foi o dia dos atacantes. O Lukaku também faz 2 gols de centroavante, uma boa jogada do De Bruyne que põe a bola na cabeça dele. Que aliás que passe, né? Nossa O Senhora. segundo gol foi espetacular, né? Foi coisa de centroavante, mas que sabe jogar. Não Sim. é de dar maravilha, não. Aquele centroavante que sabe jogar, né? O cara arrancou e realmente deu uma travadinha de canhota. Ele é canhoto, mas jogou muito bem. O Lukaku, e não é centroavante cabeçudo, aqueles que só faz igual o Dadá, chuta a bola de qualquer jeito para fazer gol, não. O cara sabe fazer gol. É o maior artilheiro da história da seleção belga. Segundo o nosso amigo Bruno Fonseca aqui, estagiário da Rádio CBN, vai ser o artilheiro da Copa. Ele postou. Vai. Não sei até quando o Lukaku vai jogar, né? Tem essa questão. O artilheiro hoje é o Cristiano Vamos falar da Ronaldo. Bélgica, então. O artilheiro é o Cristiano Ronaldo. Tá? Eu acho que era antes, vai ser durante, bom, a gente não sabe o que vai acontecer durante a Copa do Mundo, né? Mas esse time da Bélgica chega com esse hype todo em volta aí. Foi a seleção que eu acho que conseguiu comprovar toda a expectativa dentro de campo. Teve um primeiro tempo de mais dificuldade, mas depois começou a soltar e a coisa fluiu. E falta peça ainda na Bélgica, né? Ainda falta o Kompany, que é um tem isso. Futebol europeu, né? E que formaria um trio de zaga com o Alderweireld e o Vertonghen, que são grandes jogadores que jogam nos maiores clubes europeus. Alderweireld e Vertonghen. Posso estar equivocado, assim tenho escutado e acredito que seja, mas são grandes jogadores ofensivamente. Se a gente for pensar no Mertens, que é um espetacular jogador também, no próprio De Bruyne, que para mim está entre os 5 melhores da temporada, jogando pelo City, bola demais, jogando muita bola, e ainda há reposição, né, no banco de reserva. Se a gente for pensar no grandão, a Bélgica tem Fellaini, jogadores altos também que podem suportar uma demanda em bola parada. Então a Bélgica é um time que pode surpreender aí nessa competição.
Como eu disse, foi uma seleção que mostrou de fato o que era esperado na estreia. O Brasil, de certa forma, decepciona, a Argentina decepciona, a Alemanha decepciona, a França passa dificuldades para vencer sua partida também, assim como a Inglaterra. A Bélgica não, mostrou que veio já na primeira partida vencendo bem, vencendo por 3-0. A Croácia também, né? Vendo um jogo ali que tudo bem, a Croácia não é um dos favoritos, mas aquele time que pode chegar em quarto lugar, sabe? A Costa Rica pelo que ela fez na Copa passada. E perdeu para a Sérvia. E não jogou bem. É. Abdicou do jogo, não quis jogar. Totalmente. O resultado foi normal mesmo, pelo que apresentado em campo. E teremos um jogo interessante, né, entre as duas seleções, a Inglaterra e a Bélgica, para decidir essa primeira colocação de grupo. Vai ser, certamente é o primeiro grande desafio das duas e vai ser muito interessante ver. Já, que já, deixa né? eu conferir aqui. Depois, acho que depois do jogo entre Portugal e Espanha, que certamente era o jogo mais esperado dessa primeira fase inteira, talvez esse seja o segundo jogo, eu não sei. Mas eu acho que Inglaterra e Bélgica tem tudo para ser um partidão. Bélgica joga com a Tunísia. O próximo jogo é na... Então vai ser uma final de grupo mesmo. Né? Deixa eu ver, é na sexta-feira. Aliás, é no sábado. Sábado, 9 horas da manhã, Bélgica e Tunísia. É o jogo. A Inglaterra não acredito que tenha dificuldade com o Panamá, assim como a Bélgica deve também vencer a Tunísia. Esse jogo vai ser no domingo. Vai ter uma final de grupo mesmo entre Bélgica e Inglaterra. E o duelo dos artilheiros, né? Exatamente. É bem interessante, né, a questão da Bélgica realmente jogando do jeito que está jogando. É claro que a gente espera, né, que outras seleções um pouco mais fortes, mas contra o Panamá também poderia se esperar muita coisa, né? Porque o Panamá, primeira Copa, os caras estavam loucos para fazer um golzinho, você já entraria na história, enfim, é bem complicado também avaliar a Bélgica dessa forma toda também. Não teve parâmetro, né? Não é parâmetro. A gente olha a competição como um todo, vários times considerados de menor grau, dificultando com equipes favoritas. Eu acho que assim, a Bélgica deu um passo importante. O Panamá? Mas a gente vê um nível de equilíbrio muito grande na Copa. Então, você conquistar uma vitória na estreia por 3-0, você carimba o selo que você é uma equipe que vai disputar lá em cima até o final da competição. Acho que dá aquela tranquilidade, o cara respira mais tranquilo. Agora sim dá para eu seguir tranquilo, porque a estreia realmente é complicada. A gente viu a Rússia fazer 5-0 na Arábia Saudita logo de cara no primeiro jogo da competição, mas é difícil a gente encontrar um time bobo hoje na Copa do Mundo, mesmo no Panamá, né? Então qualquer resultado com esse saldo de gols, ele é extremamente importante, seja contra a Arábia Saudita, seja contra Canarinho quem bota for. aqui, o Canarinho belga. Antes da gente falar do jogo da Suécia contra a Coreia do Sul, venceu por 1-0 no primeiro jogo do dia, que eu quero emendar isso daí com o Brasil de uma vez, para falar de árbitro de vídeo. Vamos projetar rapidinho os jogos de amanhã. A gente tem Colômbia e Japão, que estão abrindo aí o grupo H, e logo em seguida também pelo grupo H, Polônia e Senegal. Colômbia e Japão tem uma curiosidade, porque eles também caíram no mesmo grupo aqui na Copa do Brasil em 2014. A Colômbia enfiou uma goleada no Japão, 4-1, se não me engano. Os dois times chegam inteiros aí, Quadrado, Rodrigues, Falcão Garcia, todo mundo. A novidade é o Falcão Garcia, né? Que não estava na última Copa, e desta vez é a primeira Copa dele, né? Um cara que estava esperando demais, acabou se machucando às vésperas da Copa aqui no Brasil, e agora vai ter a oportunidade de jogar aqui essa Copa da Rússia. Faz gol, né? Um exímio jogador, né? Um cara que faz gol. A tradição coloca a Colômbia como franco favorito nesse match. Também nesse jogo. E fechando o dia de amanhã, Rússia e Egito. Esse jogo é às 3 horas da tarde. Estou curioso para ver a Rússia jogar de novo, porque jogou contra a Arábia Saudita naquela situação, 5-0, Ramadã, não sei mais o que. E o Egito agora deve ter o Salah. Achei uma E aí, pena não ter jogado, né? Foi uma pena. Acho que não poderia ter colocado no finalzinho do jogo, né? Será que a Rússia confirma a classificação amanhã e despacha Salah para casa? É um jogo interessante. Acho que pode acontecer qualquer coisa. O Salah Né? pode propor um jogo diferente, um jogo mais efetivo. Tem um jogador capaz de decidir a partida, mas eu acho a Rússia jogando em casa. Pelo que jogou no primeiro jogo, tende a carimbar essa vaga aí. Na base da empolgação, de jogar do lado do torcida mesmo, eu acho que a Rússia está à frente nessa partida. E a empolgação dessa estreia também. Né? Sim, foi uma boa estreia, a torcida jogou junto, ou seja, quem joga em casa e começa bem assim, costuma crescer dentro da competição. Conversando com os juiz forantes que estão na Rússia, aliás, daqui a pouquinho vai sair matéria, inclusive amanhã no jornal vai ter matéria com um dos juiz forantes que está na Rússia. Eles diziam que chegando na véspera da abertura da Copa, a Rússia, o clima ainda não estava nítido, o clima de Copa do Mundo ainda não existia em muitos locais da Rússia, nas cidades que estavam.
depois do 5-0 com a abertura, o clima é outro. Aí virou realmente clima de festa, todo mundo eufórico. Agora sim a Copa do Mundo começou depois do 5-0. E é óbvio também, né? A seleção anfitriã faz 5-0, o torcedor vai estar. Não ganhava 7 jogos. É natural. Na Copa 2014 eu fui na partida de estreia do Brasil lá em São Paulo. Quantos jogos você assistiu na Copa? O Renatinho assistiu vários, 6 partidas na Copa. Foi de ponta a ponta o país. Agora, não, eu vi a estreia em São Paulo, Brasil e Croácia, e depois eu fiquei quase 30 dias em Fortaleza. 5 partidas, 2 do Brasil, inclusive. Brasil e México, 0-0, e Brasil e Colômbia, 2-0, que classifica o Brasil para o fatídico jogo com a Alemanha. Mas o que eu estava falando, assim, no primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, cheguei no dia da partida, já umas 6 horas da manhã, você não via esse clima de Copa. À medida que foi aproximando da hora do jogo, começou a movimentação das pessoas deslocando para chegar até o estádio, aí sim. E depois do jogo, com a vitória por 3-0 em casa, deve ser essa sensação que foi relatada. Começa de fato o Mundial, as pessoas vestem a camisa, chega o frenesi, começa a tomar conta do país mesmo. Mas ainda sobre a partida, depois desse início, desse grande início da Rússia, eu também acredito que é favorita a segunda posição no grupo. Mas com o Salah em campo, vamos ver como é que esse sistema defensivo russo vai se portar, né? Porque a Rússia gosta de jogar sem a bola, gosta de jogar no erro e em contra-ataque. Vai colocar 2 linhas de 4 e mais 2 jogadores à frente ali no campo defensivo e vai buscar, em momentos assim, mesmo contra a Arábia Saudita, a gente viu a Rússia desse jeito. Até que achou o primeiro gol e aí abriu a porteira. Mas eu acredito que com o Salah, o Egito ele possa atacar mais vezes, ter maior posse de bola, mas a Rússia vai ser também efetiva nos contra-ataques, então vai ser um jogo bem interessante, tomara que o Salah jogue. O detalhe é exatamente isso, vamos saber como que a Rússia vai jogar, né? Porque estreia, lógico, todos sem empolgação, mas amanhã vai ser um adversário completamente diferente, né? Vamos ver realmente como vai se portar. O Egito perdeu seu primeiro jogo para o Uruguai, no jogo apertado também, de 1-0, ou seja, não marcou pontos ainda. A gente tem o Uruguai com 3 pontos e a Rússia liderando a chave com 3 pontos, mas 5 gols marcados lá contra a Arábia Saudita, que vai jogar contra o Uruguai. Vai ser lá, esse jogo é na quarta-feira, ao meio-dia. Então a gente estava falando aqui da Suécia, que venceu a Coreia do Sul por 1-0, com a ajuda do VAR, que é o árbitro de vídeo. O menino trabalhou ontem não quis trabalhar. Ontem não quis trabalhar, né? Contra o jogo. Não teve necessidade de trabalhar também, não. Podia ter ficado. Era domingo, estava de folga, não tinha necessidade nenhuma. O jogo contra o Brasil ficou essa polêmica aí. O Brasil empatou de 1-1 nesse domingo, frustrando a torcida brasileira, a expectativa de todo mundo que seria de uma vitória em cima do time da Suíça, embora a Suíça tenha essa tradição de levar pouco gol ou não levar gol na Copa do Mundo, né? Uma defesa muito sólida e tal, mas eu acho que o que se esperava, sendo o Brasil favorito ao título, ou no mínimo um dos favoritos ao título, o que se esperava era uma vitória. O que não veio. Assim, né? Agora, não veio por conta do VAR, não veio por conta do VAR porque também não jogou bem. Queria a opinião dos amigos, começando pelo Renatinho, que está coçando a barba. Olhando o jogo, Isso significa que está pensando com profundidade. Olhando o jogo de forma global, eu acho que o empate foi um resultado justo e normal pelo que as duas equipes apresentaram. Mas eu realmente senti o peso da estreia, aquele futebol mais dinâmico, mais encantador que a gente vinha observando nas últimas apresentações da seleção do Tite. Ele não se fez presente ontem. O Neymar teve uma atuação bastante apagada, parecia que sentiu também o nervosismo da estreia. Então, acho que assim, olhando a partida, o empate foi justo. Agora, eu acho que em 2 lances, pelo menos o árbitro de vídeo tinha que ter sinalizado, pode ter uma dúvida aqui. Porque na minha leitura houve falta no Miranda no momento do gol. O Márcio discorda. Mas houve falta do Miranda no momento do gol. É claro, as 2 mãos nas costas do zagueiro brasileiro. E também, para mim, foi pênalti no Gabriel Jesus, naquela cavada de bola que o Renato Augusto deixou o atacante brasileiro na cara do gol, com condições reais de marcar. Tem um abraço ali que caracteriza a penalidade. O Márcio achou que aquele empurrão acontece toda hora na área, né, Márcio? Acontece toda hora, e a gente observando bem, o Miranda leva o braço lá para trás também e encosta no atacante. Então, tipo assim, é uma coisa comum. Se o árbitro for parar toda hora para dar esse tipo de lance, não vai ter jogo. Isso acontece toda hora, toda hora. Então, eu achei que não era válido acionar o VAR. Por trás, independente do momento que aconteça, quantas vezes aconteça. O seu entendimento é falta ou não é falta? É falta, mas só que é comum, Renato. Então acaba sendo uma coisa muito... É comum porque o juiz não dá. A partir do momento que o juiz começar a dar,
o atacante vai parar de empurrar, Márcio. É aquela história do agarra-agarra dentro da área. Exatamente. O agarra-agarra, na hora tem hora que você vê que o jogador está tirando a camisa do outro dentro da área e o juiz não dá, porque, como o Márcio está falando, se der, é pênalti toda cobrança de escanteio. Se a partir do momento que Toda cobrança de escanteio. Não estou discutindo de você não. Estou falando que toda cobrança de escanteio tem um lance como esse e tem um lance como o do Gabriel Jesus em toda cobrança de escanteio. Do Gabriel é o seguinte, ou falta, enfim. O cara segurou ele, mas só se ele espirrou para ele ir para frente, ele caiu para frente. Se ele tivesse... Ele faz o giro, né? Ele faz o giro. Mas a impressão que eu dei é que ele dá o giro, a bola estica e ele... Pô, o cara me agarrou, eu não vou. Tem um contato entendeu? No joelho com o joelho ali também. A leitura que eu faço no primeiro momento, ele viu que ele podia ter vantagem naquele lance, conseguir jogar e tentar fazer o gol, mas no momento que ele vê que não ia vencer o lance, ele se joga. Mas o fato o que ele faz depois do ato do adversário, não anula o ato do adversário. O adversário segura ele claramente dentro da área e pênalti, aquilo é inegável. E eu acho que o árbitro de vídeo, por mais que ele entenda que não, como é um lance passivo de interpretações distintas, como a gente está tendo aqui, ele tem que chamar o árbitro principal e mostrar, ó. Porque aí não é o árbitro de vídeo que vai chegar e falar foi pênalti. Ele vai ir no monitor, o árbitro central vai ao monitor e vai ver a imagem novamente. Sendo que ela estava no telão também e ele se recusou a ver, de acordo com o relato dos jogadores brasileiros. Né? O lance da suposta falta, na minha opinião, ele foi reprisado no telão segundos após o gol da Suíça e o árbitro ficou olhando para baixo. Isso segundo o Marcelo, mesmo capitão da seleção brasileira. Quer dizer, que muitos falam, dependendo da reação dos jogadores dentro de campo, o juiz ele percebe que alguma coisa aconteceu. A reação dos jogadores brasileiros após o gol da Suíça, o Miranda, o Luiz, reclamaram veementemente, claramente que houve um empurrão. Então, eu acho que o árbitro, diante dessa reclamação, ele podia rever a imagem, chamar o árbitro principal, olha aí, eu achei que não foi, mas olha aí. Tá ali pra isso. E é uma consequência que eu acho que ela vai prosseguir aí durante esse restante de Copa, essa sequência de Copa, que é o maior número de pênaltis, né? Porque assim tem sido na primeira rodada, porque há muitos lances que o árbitro acaba deixando rolar, mas com a imagem, com a precisão da imagem, eu acredito que existam mais penalidades durante essa Copa. Assim tem sido nos primeiros próprio contra a Suécia, né, foi assim. Foi um absurdo, nem precisava de árbitro de vídeo. Mas lance, né? eu também acho que no Brasil foi um absurdo. Há interpretações diferentes, é claro, mas eu acredito que o empurrão foi nítido. Era um jogador contra a marcação em zona da seleção brasileira, um jogador da Suíça contra 6 jogadores brasileiros. O árbitro estava bem posicionado, era uma bola parada, ele estava posicionado conforme a demanda técnica, então ele tinha uma visão privilegiada do lance. Mesmo assim, ele não quis apelar para a imagem. Então, mas eu acredito que... É porque ele não apelou para a imagem, porque ele tinha uma convicção de que aquilo não foi pênalti. Uma vez só, o árbitro de vídeo viu mais junto. Quem tem que chamar atitude nesse momento, na minha opinião, é o árbitro de vídeo. Engraçado é que mudou a discussão. A gente está falando mais mal do juiz, falando do árbitro de vídeo. Né? Juiz ladrão, mas... Vou falar mal do Alisson, então. O Alisson tinha que ter saído daquela bola. Bola na pequena área. Eu acho que o Alisson tinha que ter ficado. Você acha que ele tinha que ter ficado? Tinha que ter ficado. Porque a marcação se ele é uma eu sei, mas se uma cabeçada queima-roupa ali era saco. Então, mas aí é o motivo da marcação em zona. Ela te dá essa segurança ao goleiro. Mas ali tem... Bola baixa. Ali o Miranda ele não chegou por causa do empurrão. Não? Mas aí tem todo o detalhe também. Como é que o Tite treina isso? Agora. Você acha que ele exige a saída do árbitro nesse sentido? Então, aquilo ali é treinado, inclusive, nos clubes europeus. Claro, depende do treinador, se vai marcar homem a homem, mas aquele tipo de marcação ali, o goleiro ele sabe que ele tem que ficar. Porque ali tá marcado por zona, realmente. Se um jogador sai da posição A para a posição B, o zagueiro ele vai permanecer na posição B e vai estar marcando o zagueiro, o atacante que assim mudar de posição. Então, eu acredito que isso só aconteceu esse lance por conta do empurrão. O Miranda estava... Essa orientação é clara, você está correto. Mas uma bola que vem ali no primeiro pau, na altura que ela veio, tá só um atacante, o goleiro sai e dá um soco, não vai confiar no zagueiro. É mais fácil para ele. Eu acho que ele podia ter tomado essa atitude. Muito mais seguro. Muito mais seguro. A bola veio. Perfeitamente ele sai, dá um soco na bola e mata o lance. Se o zagueiro erra, ele ia tomar gol. Como ele falou, a cabeçada dele era decisiva. Se ele sai e dá um soco na bola, ele mata a jogada. Eu acho que ele poderia ter saído. Não considero aí uma falha. Mas ele podia ter tido essa atitude providencial. Eu acho que ele poderia só ter pensado no momento que a bola é do Miranda. Ele obviamente não contava com um empurrão, por isso ele permaneceu. Porque o goleiro que, se ele for sair, ele tem que sair para socar. Ele não pode perder a bola, não pode ser desviada antes dele encostar nela, né? Então talvez ele tenha segurado por segurança de que o Miranda cabecearia a bola justamente por essa repetição em treinamentos desse tipo de marcação.
Mas depois do lance, é claro que também a gente permite a permissão dessa opinião, né, do Alisson ter saído, porque poderia evitar o gol também, atrapalhar o atacante da Suíça. Sou contra árbitro de vídeo, continuo contra. Eu acho que se o atacante tem direito de perder a bola, o gol feito e o De Gea tomar um frango, o árbitro tem direito de errar também. Está acontecendo, você falou, eu tenho muito medo de como isso vai ser aplicado. Porque assim, você botou um outro juiz. A polêmica continua. E a polêmica vai continuar. Não é? Aí vai ter um lance que vai funcionar, e no outro vai funcionar, e vai falar, vai ser pior ainda. Eu quero ver isso depois da Copa. Eu quero saber como vai funcionar isso depois da Copa. Nem vai ficar acostumado com... Exatamente. CLC vai ter... Não vai, né? Não mas vai. Foi um erro grave. Foi um erro grave, porque o árbitro central ele poderia ter pedido a imagem e o árbitro de vídeo poderia ter falado para o árbitro central analisar o lance. Então foi dos dois lados, foi um erro grave. E assim como toda mudança na vida, há um aprimoramento. Então eu acredito que a tendência é que as coisas só melhorem. Que pena que sobrou para o Brasil. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o desempenho do time em campo, apesar de dizer, se tivesse ganhado de 2-1 ou de 1-0, a gente não estaria falando de que o time está bem ou está mal, enfim. O que vocês viram em campo? O que vocês acharam dos jogadores do Brasil, do sistema do Tite? Como é que funcionou? Apesar de não ter feito uma boa apresentação, como eu já falei aqui, começou dentro do padrão do jogo, dentro do esperado. Rodando bem a bola, buscando... O time do Tite joga em geral por 1 ou 2 bolas. Ele é cirúrgico. E o time jogou dessa forma, buscando essa jogada, encontrou no chute do Felipe Coutinho e continuou assim buscando o segundo gol. Agora, após o gol da Suíça, talvez por tudo que aconteceu, talvez pela indignação com o erro da arbitragem, o time sentiu muito, a bola começou a queimar no pé, não conseguiu mais trabalhar essa jogada, arriscava chutes em momentos que no meu entendimento não seriam ideais, não era o que fazia parte do treinamento. Então acho que o peso da estreia junto com o erro de arbitragem, comprometeu totalmente a atuação da seleção brasileira. Concorda, Márcio? Para mim, realmente, a estreia sempre é complicada. O time para estrear, ainda mais o Brasil, vem com peso de favoritismo, isso realmente complica bastante. Mas alguns jogadores, você pega, por exemplo, o Danilo, não atuou mal, mas se tivesse o Daniel Alves ali, eu acho que seria um pouco melhor. Porque toda essa carga de experiência também, principalmente numa estreia, já mudaria a situação. É um cara que... O Daniel Alves, ele não joga igual o Danilo. O Danilo é mais defensivo. O Daniel Alves não, o Daniel vai para frente. Então, acho que ajudaria bastante também, principalmente depois que o Tite fez aquele monte de mudança no meio campo. Então, o Daniel Alves poderia colaborar muito mais até na criação de jogadas. Não teve ninguém para poder criar depois que mudou, tirou o Casemiro, colocou o Fernandinho, ele trocou meia dúzia por 6. Então, não teve criatividade nenhuma. O time realmente, vamos ficar nesse lesco-lesco mesmo até acabar o jogo, porque não tinha criatividade. Colocou o Firmino, deu uma melhorada assim no ataque. O jogador realmente, para mim, está na melhor fase do que o Gabriel Jesus. Está na melhor fase que o Gabriel, já vem demonstrando na Premier League, mas lógico, é a preferência do Tite já estava com o Gabriel Jesus há muito tempo, mas não resta a menor dúvida. Precisa sim melhorar o Brasil, principalmente nessa questão de tranquilidade, né? Neymar, muito marcado, já se esperava que seria muito marcado, né? Se você é o treinador, Bruno, você não vai botar 2 camaradas em cima do Neymar, um na sobra? Claro, pô, o cara vai ser marcado, e vai ser marcado duro, o nego vai chegar, vai dar aquela primeira entrada já para falar, eu tô aqui, você não vai jogar. Faz, lógico, se você deixar um cara desse solto, ele ganha o jogo sozinho. Mas aí que entra uma deficiência da seleção. Bom, não pode falar. Não, que não é novidade para ninguém, né? Mas é a falta de equilíbrio, porque o Brasil tem triangulações pela esquerda muito bem feitas, com o Neymar, com o Marcelo e o Felipe Coutinho, só que pela direita, ontem, por exemplo, com o Danilo, com o Paulinho e o William, não existiu. Né? A gente não viu o Brasil trabalhar. Justamente porque Paulinho e Danilo são bem defensivos, né? Então, joga outra parte do campo, né? Paulinho ainda com o Tite ele avança muito, né? Ele tem muita presença diária, mas ele fez uma partida muito ruim, muito abaixo do que a gente esperava. O Brasil, o William também acabou sumindo no jogo. A gente viu pouco o William finalizando, o Paulinho, o Danilo. Chegou na área adversária com perigo umas 2 vezes também. Eu acho que faltou o Paulinho. esse equilíbrio. Essa questão do Brasil, fez 2 amistosos, venceu os 2 amistosos. Gente, amistoso é uma coisa, a Copa do Mundo é completamente diferente. A Suíça, olha o retrospecto da Suíça também, não é um time bobo, é um time que já não perde há muito tempo. Então, a
consistência defensiva da Suíça é completamente diferente desse time que o Brasil fez amistoso. Então é muito diferente. A Copa do Mundo é outra coisa. Então acho que todo mundo está esperando, mas vai golear, não vai golear. Até a Costa Rica, que para mim é o adversário mais fraco desse grupo, não vai ser coisa muito fácil também não. Tá todo mundo apostando aí, agora vai golear. Não sei não, viu? Agora o Neymar, eu acho que foi reflete um pouco da imagem do Brasil no jogo. Ele estava bem abaixo do esperado, parecia um pouco nervoso, ele não conseguiu desenvolver. Um pouco intenso, né? Não conseguiu desenvolver minimamente o futebol que ele se espera. É curioso, né, que o Messi também teve uma atuação apagada pela Argentina. Dos 3 bambambãs da Copa, o único que só achou até aqui foi o Cristiano. O Marcelo Rubens Paiva, no Twitter dele, escreveu uma coisa excelente, né? Ele fez o resumo da primeira fase desses craques. Cristiano Ronaldo fez 3 gols, o Messi perdeu um pênalti e o Neymar pintou o cabelo. O Neymar, se não desequilibra, a seleção brasileira é um time comum. A seleção brasileira sem o Neymar não é um time comum perto dos outros times dessa Copa do Mundo. Alguns testes com a seleção sem o Neymar, que a seleção jogou bem. Mas contra quem? Sim, mas o que eu penso é o seguinte: conseguiu arrumar uma forma de jogar sem o Neymar. O problema é quando o Neymar está em campo e não consegue desenvolver um pouco de futebol. Porque parece que em vez de ajudar, não é que ele atrapalha, mas ele segura a bola, ele chama a falta, ele não dá intensidade. E o próprio futebol do Brasil, ele requer intensidade, porque é nesses momentos que você vai pegar 1 contra 1. E aí o William vai pra cima de um adversário sem a cobertura, aí gira a bola, volta no Neymar, ele vai pegar um jogador no 1 contra 1, vai passar do jogador e vai pra dentro do gol. O Gabriel Jesus vai estar contra um zagueiro só. E o Neymar segurando a bola, muitas vezes ele fez isso no PSG, é um pouco do futebol dele, mas ele não sendo intenso, ele faz com que a marcação da Suíça, que já é muito forte, ela se posicione da forma que tem que ser. E aí vai ser muito mais difícil para o Brasil achar espaço. E num dia que o Brasil não está tão inspirado, ainda tem um aspecto emocional, toma um gol da forma que tomou, aí dificulta muito. Então eu acho que é isso. O Neymar, ele tem que estar bem no jogo, ele tem que estar intenso. Se o Neymar não estiver intenso, todo o desempenho da seleção ele é realmente diretamente afetado. Amigos, vamos terminando por aqui. O Brasil volta a campo nessa sexta-feira, às 9 horas da manhã, contra a Costa Rica. A Tribuna de Minas vai estar na rua, poder cobrir a torcida indo aos bares, a torcida se reunindo em telões, se preparando para poder ver esse jogo aí. Churrascada começando às 7 horas da manhã na sexta-feira. Vai ser uma beleza essa sexta aqui no Brasil. A Tribuna vai estar cobrindo tudo. O bolão continua. Se você ainda não se descadastrou no bolão da Tribuna, você pode se cadastrar ainda. bolão.tribunademinas.com.br, bolão.tribunademinas.com.br. Só entrar lá, se cadastrar, é rapidinho. Tem prêmios esperando por vocês lá. Então, fechando o Brasil e Costa Rica na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã. E o outro jogo do grupo, Sérvia e Suíça, acontece às 3 horas da tarde. Renatinho, muito obrigado. Valeu, Márcio. Valeu, Bruno. Amanhã a gente está de volta aqui na Tribuna ao final da rodada para poder comentar mais Copa do Mundo. Até lá.